A vida nunca foi prometida como um caminho sem batalhas. Em algum momento, todos nós enfrentamos guerras silenciosas, lutas que ninguém vê, dores que carregamos por dentro, decisões que parecem pesadas demais para suportar. Existem batalhas que acontecem no exterior, diante dos olhos de todos, mas existem aquelas que acontecem na alma, no coração, no secreto. E muitas vezes não é o tamanho da batalha que define o resultado, mas a forma como escolhemos enfrentá-la. Jesus já havia nos alertado sobre isso quando declarou em sua palavra: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essas palavras não foram ditas para nos assustar, mas para nos preparar. Cristo nunca nos prometeu ausência de lutas, porém, garantiu sua presença em cada uma delas. Talvez hoje você esteja vivendo uma dessas batalhas. Pode ser uma luta na família, uma porta fechada, uma enfermidade, uma crise financeira, um medo que insiste em te paralisar, ou até mesmo um silêncio de Deus que você não consegue compreender. E é exatamente nesses momentos que muitos se perguntam: como vencer? A resposta não está apenas na força humana, na inteligência, na estratégia natural ou na capacidade de resistir sozinho. A verdadeira vitória começa quando entendemos que certas guerras não podem ser vencidas apenas com esforço terreno. Existem batalhas que exigem posicionamento espiritual. E para entendermos isso, precisamos olhar para a história de uma mulher improvável. Alguém que parecia frágil aos olhos humanos, mas que se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ester. Sua história nos mostra que Deus costuma levantar pessoas improváveis para vencer batalhas impossíveis. Quando tudo parecia perdido, foi através da fé, do jejum, da oração e da coragem que ela viu o impossível se transformar em livramento. Se você crê que Deus ainda levanta vencedores em meio às lutas, escreva "Amém, Deus peleja por mim" e declare isso pela fé. Antes de Ester usar uma coroa, ela carregou cicatrizes. Muitas vezes, olhamos para o resultado final que Deus gera na vida de alguém e esquecemos o processo doloroso que veio antes da vitória. E a história de Ester começa exatamente assim. Não em um palácio, não cercada de honra, luxo ou reconhecimento, mas em meio à perda, ao silêncio e à incerteza. Ester era órfã. Ela conheceu cedo aquilo que muitos conhecem na alma, a sensação de vazio, de ausência, de ter que seguir em frente mesmo quando partes importantes da vida parecem ter sido arrancadas. Ela fazia parte de um povo que vivia no exílio, longe da sua terra, longe de sua origem, em uma realidade que parecia distante das promessas de Deus. Humanamente falando, tudo em sua história indicava limitação. Nada apontava para a grandeza. Nada sugeria que ela ocuparia um lugar de influência. Nada fazia imaginar que Deus a colocaria exatamente no centro de uma missão capaz de mudar o destino de toda uma nação. Mas é assim que Deus trabalha. Enquanto o homem olha para as circunstâncias, Deus olha para o propósito. Talvez hoje você esteja se sentindo como Ester antes do palácio. Invisível, esquecido, limitado pelas dores do passado, pelas perdas que sofreu, pelas portas que se fecharam, pelas decepções que ninguém entende. Talvez você esteja se perguntando se ainda existe algo grandioso reservado para a sua vida. E a resposta é sim. O fato de sua história ter começado com dor não significa que ela terminará em derrota. Deus tem o poder de transformar cenários improváveis em testemunhos extraordinários. Ele pega aquilo que parecia ruína e constrói propósito. Ele usa lágrimas como sementes para gerar milagres. Ester não sabia, mas cada etapa difícil que viveu estava preparando seu coração para o momento em que precisaria se posicionar. Da mesma forma, talvez Deus esteja te preparando hoje para algo que você ainda não consegue enxergar.
Se você acredita que Deus está escrevendo algo maior para a sua história, mesmo em meio às lutas, declare nos comentários: meu processo não define meu fim. Deus tem um propósito. Quando Esther foi escolhida para se tornar rainha, parecia que finalmente todas as dores haviam ficado para trás. Depois de tantas perdas, o palácio parecia representar descanso. Depois de uma trajetória marcada por limitações, tudo indicava que sua vida havia entrado em uma estação de estabilidade. Aos olhos humanos, aquela era a realização de um sonho. Mas muitas vezes, quando pensamos que chegamos ao lugar da tranquilidade, Deus está apenas nos posicionando para uma missão maior. O palácio não era o destino final de Esther. Era o campo de batalha onde seu propósito seria revelado. Foi então que surgiu Amã, um homem tomado pelo orgulho e pelo ódio. Movido por vingança contra Mordecai, ele arquitetou um plano cruel: exterminar todo o povo judeu. De repente, aquilo que parecia paz se transformou em ameaça. Esther se viu diante de uma crise gigantesca. Não era apenas sobre ela, era sobre vidas, era sobre destino, era sobre assumir uma responsabilidade que colocaria a própria existência em risco. E é exatamente assim que muitas batalhas chegam até nós, sem aviso, sem preparação aparente, sem tempo para recuar. Às vezes tudo parece estar indo bem e de repente surge uma notícia inesperada, uma perda, uma traição, uma enfermidade, uma crise que abala nossas estruturas. Nessas horas, somos confrontados com uma decisão: fugir ou nos posicionar. Esther poderia ter escolhido o silêncio, poderia ter se escondido atrás de sua posição, poderia ter pensado apenas em preservar a própria segurança. Mas Deus não nos coloca em certos lugares apenas para conforto. Muitas vezes, Ele nos posiciona estrategicamente para que sejamos instrumentos de livramento. Talvez a luta que você enfrenta hoje não seja apenas sobre você. Talvez Deus queira usar o seu posicionamento para tocar sua família, restaurar sua casa, fortalecer pessoas ao seu redor e revelar seu poder através da sua fé. O que hoje parece apenas uma batalha pode, na verdade, ser o cenário onde Deus manifestará sua glória. Se você decide não recuar diante daquilo que Deus colocou em suas mãos, escreva: eu vou me posicionar. Deus está comigo. Quando Mordecai pediu que Esther fosse até o rei para interceder pelo povo, ela se deparou com uma realidade assustadora. Havia uma lei clara. Ninguém podia se apresentar diante do rei sem ser chamado, nem mesmo a rainha. Quem ousasse entrar sem autorização poderia ser condenado à morte imediatamente, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro como sinal de favor. Esther estava diante de uma decisão impossível. Se permanecesse em silêncio, seu povo poderia ser destruído. Se apresentasse diante do rei, poderia perder a própria vida. Esse foi o momento em que ela precisou confrontar o medo. E sejamos sinceros, todos nós conhecemos esse lugar. É aquele instante em que sabemos o que precisa ser feito, mas o medo tenta nos paralisar. O medo de falhar, o medo da rejeição, o medo da perda, o medo de dar um passo e tudo dar errado. Quantas pessoas hoje estão travadas exatamente aí? Sabem que precisam agir, sabem que precisam orar, sabem que precisam mudar, perdoar, recomeçar, se posicionar, romper com aquilo que as prende. Mas o medo sussurra: e se não funcionar? Foi nesse cenário que Esther liberou uma das declarações mais poderosas da Bíblia: se eu perecer, pereci. Isso não foi desespero, foi rendição total ao propósito de Deus. Naquele momento, Esther entendeu algo profundo. Há ocasiões em que obedecer a Deus exige coragem acima da lógica. A fé verdadeira não é ausência de medo, é escolher avançar mesmo tremendo. Talvez Deus esteja te chamando hoje para uma decisão corajosa. Talvez exista uma porta que você precisa bater,
uma oração que precisa fazer, uma atitude que precisa tomar. E o medo tem tentado te convencer a recuar. Mas toda vez que escolhemos confiar em Deus acima das circunstâncias, damos espaço para o sobrenatural agir. A coragem de Esther não nasceu da autoconfiança. Nasceu da certeza de que, se Deus estivesse com ela, nenhuma ameaça seria maior que seu propósito. Se hoje você decide vencer o medo pela fé, declare: mesmo com temor, eu avançarei com Deus. Diante daquela decisão tão difícil, Esther não saiu correndo impulsivamente para resolver tudo com suas próprias forças. Ela fez algo que revela uma das maiores estratégias espirituais para vencer batalhas impossíveis. Ela chamou o povo para jejuar e orar. Sua resposta não foi desespero, não foi precipitação, não foi tentar manipular as circunstâncias, foi buscar a Deus. Ela enviou uma mensagem a Mordecai, dizendo que todos os judeus deveriam jejuar por 3 dias e 3 noites. Ela e suas servas fariam o mesmo. Somente depois disso, ela iria até o rei. Esse detalhe muda tudo, porque Esther entendeu algo que muitos ainda demoram para aprender. Antes de enfrentar uma batalha visível, é preciso vencê-la no secreto. Existe uma força que nasce quando nos colocamos diante de Deus em oração sincera. Existe algo poderoso quando abrimos mão da pressa, do controle e até dos desejos da carne para buscar direção espiritual. O jejum não era um ritual vazio, era um ato de dependência. Era como se Esther estivesse dizendo: essa luta é grande demais para minhas forças. Eu preciso que Deus entre nela. E quantas vezes fazemos o contrário? Primeiro tentamos resolver sozinhos. Primeiro nos desgastamos. Primeiro choramos, lutamos, insistimos em estratégias humanas. E só depois, quando tudo parece impossível, nos lembramos de orar. Mas Deus nos chama a inverter essa ordem. A oração não deve ser o último recurso, deve ser a primeira resposta. O jejum e a oração nos alinham com o céu. Eles silenciam o barulho da ansiedade, enfraquecem a voz do medo, fortalecem o espírito, geram discernimento. Quando nos rendemos diante de Deus, Ele nos dá clareza para enxergar aquilo que antes parecia confuso. Talvez o que está faltando na batalha que você enfrenta não seja mais esforço. Talvez esteja faltando mais altar, mais presença, mais entrega, mais busca sincera. Antes de Deus mudar as circunstâncias ao redor de Esther, Ele fortaleceu algo dentro dela, e é assim que Ele age conosco. Se você decide colocar sua batalha diante de Deus hoje, escreva com fé: minha vitória começa no altar. Após os dias de jejum e oração, algo havia mudado dentro de Esther. As circunstâncias ainda eram as mesmas, o decreto ainda existia, o risco ainda era real. Mas ela já não era mais a mesma pessoa. Quando alguém se encontra verdadeiramente com Deus no secreto, a transformação começa de dentro para fora. Aquela insegurança que antes dominava começa a perder força. A dúvida dá lugar à confiança. O medo ainda pode até tentar aparecer, mas já não governa mais as decisões. Fortalecida espiritualmente, Esther decidiu agir. Ela se vestiu com suas roupas reais e se apresentou diante do rei, mesmo sem ter sido chamada. Era o momento mais decisivo de sua vida. Não havia garantia humana de que daria certo, mas havia algo maior: a presença de Deus com ela. E então acontece algo poderoso. Quando o rei olha para Esther, ele não reage com rejeição. Ele libera favor. Ele estende o cetro de ouro. Aquele gesto significava vida, significava aceitação. Significava que o impossível tinha acabado de ser tocado pela graça de Deus. Isso nos ensina algo profundo. Quando Deus entra na nossa batalha, Ele pode mudar cenários que pareciam completamente fechados. Portas que estavam bloqueadas se abrem.
Corações que estavam endurecidos se tornam acessíveis. Situações que pareciam definidas são revertidas. E não porque somos fortes, mas porque Deus decidiu agir. Esther não apenas orou, ela orou e depois se posicionou. Existe um erro comum que muitas pessoas cometem. Oram, mas não dão o passo de fé. Esperam que tudo aconteça sem se moverem. Mas fé verdadeira sempre produz ação. Depois de buscar a Deus, chega o momento de confiar e avançar. Talvez Deus já tenha te dado direção, mas você ainda está esperando sentir segurança total para agir. Mas a segurança não vem antes do passo. Ela vem durante o caminho, quando confiamos nele. Se você entende que é hora de sair da oração para o posicionamento, declare: eu vou agir pela fé. Deus já está abrindo o caminho. Quando Esther entrou naquele salão, ela não carregava armas, exércitos ou qualquer recurso humano capaz de vencer aquela batalha. Ela carregava algo muito mais poderoso: a direção de Deus. E isso nos revela uma verdade espiritual extraordinária. As maiores vitórias da nossa vida não acontecem porque somos os mais preparados, os mais influentes ou os mais fortes. Elas acontecem quando Deus nos concede sabedoria para agir no tempo certo. Esther não falou impulsivamente. Ela não despejou tudo de uma vez diante do rei. Ela agiu com discernimento. Guiada por Deus, soube esperar, soube falar e soube conduzir cada passo até que o plano maligno de Amã fosse exposto. Isso mostra que quando buscamos ao Senhor, Ele não apenas nos fortalece, Ele nos orienta. Quantas vezes o desespero nos faz querer resolver tudo imediatamente? Queremos respostas rápidas, queremos justiça instantânea, queremos agir movidos pela emoção. Mas Deus trabalha também através da estratégia. Há batalhas que não são vencidas na força bruta, mas na sabedoria liberada pelo Espírito Santo. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que não sabe o que dizer, como agir ou qual decisão tomar. Talvez tudo pareça confuso. A boa notícia é que o mesmo Deus que deu direção a Esther continua concedendo sabedoria aos que o buscam. Ele enxerga o que você não vê. Enquanto nós observamos apenas a superfície, Deus contempla toda a estrutura da batalha. Ele conhece intenções escondidas, caminhos invisíveis e soluções que a mente humana jamais poderia imaginar. Quando convidamos Deus para lutar conosco, recebemos mais do que força, recebemos discernimento. E discernimento espiritual muda tudo. Às vezes a vitória não está em reagir, está em esperar. Às vezes não está em insistir, está em recuar. Às vezes não está em falar, está em permanecer em silêncio até o tempo certo. Deus sabe exatamente qual estratégia produzirá a vitória que você precisa. Se você crê que Deus está te dando sabedoria para vencer sua batalha, declare com fé: Senhor, guia meus passos e me ensina a agir com discernimento. A vitória de Esther também nos ensina algo que muitas vezes esquecemos em meio às nossas lutas. Ninguém foi chamado para enfrentar batalhas espirituais completamente sozinho. Enquanto Esther se preparava para aquele momento decisivo, havia um povo inteiro intercedendo, havia uma comunidade jejuando, havia pessoas unidas em oração, havia vozes clamando ao mesmo Deus. Isso não diminuiu a responsabilidade de Esther, mas fortaleceu seu espírito. Existe algo poderoso quando pessoas de fé se unem diante de Deus. A Bíblia nos mostra isso repetidamente. Quando o povo de Deus ora em unidade, céus se movem, cadeias são quebradas, portas se abrem e o impossível começa a ceder. Vivemos em uma geração que valoriza muito a independência. Muitos pensam: eu resolvo sozinho. Não preciso compartilhar minha luta. Não quero demonstrar fraqueza. Mas existe uma diferença entre maturidade espiritual e isolamento. O isolamento enfraquece.
Ele alimenta pensamentos confusos, amplia o medo e faz com que batalhas pareçam maiores do que realmente são. Foi por isso que Deus nunca planejou uma caminhada de fé solitária. Precisamos de pessoas que nos lembrem das promessas quando nossa fé vacilar. Precisamos de vozes que intercedam quando já não temos forças para orar. Precisamos de companhia espiritual. Talvez uma das perguntas mais importantes que você precisa fazer hoje seja: quem está orando com você? Quem faz parte do seu altar? Quem te aproxima de Deus ao invés de te afastar? Porque as conexões certas fortalecem a fé, mas as conexões erradas drenam a esperança. Peça a Deus relacionamentos espirituais saudáveis. Peça por pessoas que te impulsionem para mais perto dele. E enquanto essas pessoas não chegam, lembre-se, você nunca está sozinho. O Espírito Santo intercede por você. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por sua vida. O céu está atento à sua oração. Se você deseja que Deus fortaleça sua caminhada e te cerque de pessoas de fé, escreva: Senhor, me cerca com pessoas que me aproximem da tua presença. Depois de toda a oração, do jejum, da coragem e do posicionamento, Deus trouxe a reversão. Aquilo que havia sido decretado para destruição se transformou em livramento. O plano de Amã foi desfeito. A armadilha preparada contra o povo se voltou contra ele mesmo. E o que parecia sentença final tornou-se testemunho da fidelidade de Deus. Essa é uma das maiores verdades reveladas na história de Ester. Quando Deus entra em uma batalha, Ele não apenas protege, Ele transforma cenários. O inimigo trabalha para te convencer de que certas situações são irreversíveis. Ele tenta sussurrar: acabou. Não tem mais solução. Essa porta se fechou para sempre. Seu problema é grande demais. Mas a história de Ester nos lembra que nenhum decreto terreno é maior do que a autoridade celestial. Quando Deus decide agir, aquilo que parecia encerrado pode recomeçar. Aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. Aquilo que parecia impossível pode se tornar testemunho. Talvez exista algo na sua vida que hoje parece sem saída. Uma área onde tudo parece travado. Uma oração que parece não ter resposta. Uma batalha que já dura tempo demais. Mas Deus não perdeu o controle. O silêncio dele nunca significa ausência. Enquanto você não vê, ele está trabalhando. Enquanto você ora, ele está movendo circunstâncias. Enquanto você confia, ele está alinhando detalhes que seus olhos ainda não conseguem perceber. E existe algo importante. Muitas vezes, Deus usa o tempo da espera para formar em nós a estrutura necessária para sustentar a vitória. Porque vencer sem estar preparado pode destruir. Por isso, confie também no processo. A mesma mão que sustentou Ester é a mão que está sustentando você. O mesmo Deus que reverteu aquele decreto continua operando milagres hoje. Se ele fez antes, ele ainda faz. Se você crê que Deus pode reverter a situação que parece impossível na sua vida, declare com fé: Deus está transformando minha batalha em testemunho. Pai amado e eterno Deus, nesta hora eu me coloco diante da tua presença com o coração rendido, reconhecendo que sem ti eu nada posso fazer. Senhor, assim como Ester entendeu que sua vitória não viria de sua posição, de sua influência ou de sua força, eu também reconheço hoje que minhas batalhas não serão vencidas apenas pelos meus esforços. Eu preciso de ti. Pai, entrega nas tuas mãos todas as guerras que tenho tentado enfrentar sozinho, as lutas que têm consumido minhas forças, as situações que têm tirado minha paz, os medos que têm tentado paralisar minha fé. Eu coloco tudo diante do teu altar. Perdoa-me pelas vezes em que confiei mais na minha própria capacidade do que na tua direção. Perdoa-me pelas vezes em que busquei soluções humanas antes de dobrar meus joelhos. Hoje, eu te convido, Senhor, a entrar em cada batalha da minha vida.
Entra na minha casa, entra na minha família, entra nas minhas finanças, entra na minha saúde, entra nas decisões que preciso tomar, entra nos caminhos que parecem fechados. Assim como o Senhor concedeu favor a Ester diante do rei, libera favor sobre minha vida. Abre portas que ninguém pode fechar. Dá-me discernimento para enxergar além das aparências. Dá-me sabedoria para agir no tempo certo. Dá-me coragem para avançar, mesmo quando o medo tentar me intimidar. Fortalece minha vida de oração. Ensina-me a te buscar, não apenas nos dias difíceis, mas todos os dias. Restaura em mim a disciplina espiritual, a fome pela tua presença, o desejo sincero de permanecer no secreto contigo. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que enfraquece minha fé. Coloca ao meu lado pessoas cheias da tua presença, pessoas que me ajudem a permanecer firme, que intercedam comigo e que me aproximem de ti. E acima de tudo, Pai, ensina-me a confiar, mesmo quando eu não entender, mesmo quando o cenário parecer contrário, mesmo quando o silêncio tentar me confundir. Eu escolho confiar em Ti. Eu declaro pela fé que nenhuma batalha é maior que o Teu poder. Creio que o Senhor está trabalhando em meu favor. Creio que haverá reversão. Creio que minha luta se transformará em testemunho. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você e você recebe essa palavra para a sua vida, escreva nos comentários: eu entrego minha batalha nas mãos de Deus. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e te conduza à vitória.